Olha, estima-se que aproximadamente 40% dos casais inférteis, né, têm dificuldade para engravidar devido a alguma alteração no sistema reprodutor masculino. E para falar desse assunto, nós trouxemos aqui o Dr. Ricardo Lucena, ele que é especialista em reprodução humana e também é da Biofértil, né? Bom dia, Dr. Ricardo. Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje nós trouxemos outro assunto, né, mas claro, ligado ao mesmo assunto, né, que é a infertilidade. Só que dessa vez para os homens, né? Porque muitas mulheres, a maioria é mais mulher, não sei, né, doutor? O doutor que pode explicar melhor aqui. Eu acho que esse negócio de infertilidade dá mais em mulher ou em homem? Olha, ou dá assim, nos dois iguais? Quando a gente fala da possibilidade de infertilidade, a infertilidade na mulher, ela está mais assim, 30%, de 100%, 30% é feminino, causas femininas. 30% é causa masculina. E pode ser os dois também, que é 30% também. Então, resumindo, está muito igual a questão da infertilidade feminina e a infertilidade masculina também. É frequente, assim, a infertilidade masculina? Muito frequente. Muito frequente. Porque a infertilidade masculina, ela tá muito relacionada à quantidade e à qualidade dos espermatozoides do homem. Então, muitas vezes, o homem tem uma quantidade boa de espermatozoides, que tem que ser acima de 20 milhões de espermatozoides, mas quando vai se analisar, a qualidade não é muito boa. Então, tudo isso leva a uma infertilidade. Precisa ter um número específico para poder realmente acontecer a gravidez. Verdade, gente. E olha, nós trouxemos aqui o Roberto de Souza, que já está aqui junto com a gente, e a Gilma Abreu, que também está aqui já com quantos meses, Gilma? Bom dia a vocês. Bom dia. 4 meses? 4 meses. Olha só, gente. E quem passou por esse problema foi o Roberto, não foi? Roberto, como foi? Conta pra gente, Roberto. Como é que você descobriu que você era infértil? Foi uma consulta que eu fiz com o Dr. Ricardo. Aí Certo. lá ele fez todos os exames e descobriu que eu tinha pouca quantidade de esperma. Sei, mas aí vocês já vinham tentando e não estava conseguindo. E aí 4 fazia. anos de tentativa e agora também porque ele pensava que era em mim o problema. É porque geralmente o homem acha logo que é na mulher, né? Ou a mulher sofre, viu? Sei não. O homem já diz assim, é você que não pode ter filho. Porque tem homem que é machista, não quer nem fazer exame. Não, isso aí é com você. É com você. Vá no seu médico. Deve estar acontecendo alguma coisa, né, doutor? Geralmente é isso mesmo. Forma, né? O homem é mais Ele não resistente. quer acreditar que seja nele também, né? E Possa assim, ser. e não é nada de vai afetar a masculinidade, às vezes não tem nada a ver com a questão do desejo sexual, não tem nada a ver com isso. Às vezes são causas que podem levar o homem a ter essa baixa quantidade de espermatozoides. É verdade, Né? viu? Então essas causas que a gente pode dizer são causas, às vezes, obesidade, a causa de, além da obesidade, diabetes, hipertensão arterial, homens que realmente fumam ou que bebem demais também, né? Causas viróticas, às vezes homens que não tiveram cachumba ou aquela varicela na infância, né? E quando chega na fase adulta tem acomete dessa virose e pode dar uma inflamação nos testículos e pode levar também à infertilidade. E tem as causas mais comuns no homem, que às vezes o homem está tudo bem com ele, mas às vezes não percebe que pode ter uma varicocele. O que é varicocele? São varizes dilatadas no cordão espermático e no testículo, que vai também dificultar justamente a qualidade, a quantidade dos espermatozoides desse homem. É verdade. Então, uma pancada, uma inflamação, tá entendendo? Tudo isso tem que ser investigado. E muitas vezes passa desapercebido e quando vai ver no exame, não tem aquela quantidade que deveria existir para poder justamente engravidar. Me diz uma coisa, o senhor falou de diabetes e outras doenças. Uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, né? Se ela for infértil, né? Ela não poder não poder ter filhos de jeito nenhum. Mas se ela fizer o tratamento, corre o risco do bebê vir a ter diabetes também? Olha, Isso é uma coisa genética? A diabetes ela tem um cunho genético também, mas assim, toda a gestação, por acaso, a Gilma ela é diabética tipo 1. E ela está fazendo pré-natal, acompanhado direitinho e está tomando a sua medicação que ela já tomava. Certo. Então não pode deixar de tomar a medicação. Agora, se a gente for dizer que o filho pode nascer diabético ou não, isso vai variar muito, né? Não necessariamente tem que nascer diabético, porque é uma questão genética, mas pode nascer.
tá? Então tem que estar sempre em alerta nesse sentido. É mais fácil o tratamento em homens ou mulheres? Ou não tem isso? Olha, com a técnica de hoje, a gente pode tratar, tanto faz, homem ou mulher que tem dificuldade em engravidar, ou mulheres que têm dificuldade em ovular, homens que têm baixa quantidade de espermatozoide. Hoje, com a técnica que foi desenvolvida, né, hoje a ciência está muito avançada, principalmente aqui em João Pessoa. Então, assim, com a técnica mais desenvolvida, a gente consegue fazer com que essa união de gametas, espermatozoide e óvulo, que deveria acontecer no interior da mulher, a gente consegue fazer isso em laboratório, que não é nada de outro mundo, não é nada fora do normal, é o gameta masculino e o feminino unindo para poder justamente elas ter esse sucesso e essa gravidez. Explica pra gente um pouquinho como é que é feito o tratamento masculino. É a mesma coisa do feminino? Só coloca isso ou tem mais algum? Tem várias possibilidades. Dependendo da quantidade dos espermatozoides que esse homem possa estar produzindo, a gente tem um ponto de corte que é 20 milhões de espermatozoides, mas tem que ser de boa qualidade. Se ele estiver acima disso, ele pode fazer um tratamento mais simples, que é justamente organizar, estimular a mulher a ovular e assim eles se namorarem no tempo certo. Sim. Isso é um tratamento mais simples. Outro tratamento mais simples seria se ele tem uma quantidade não muito boa, acima de 20 milhões, está em torno de 10 milhões, acima de 5 milhões. Esses homens eles vão passar por um tratamento que a gente chama de inseminação artificial. Prepara-se, capacita os espermatozoides dele, deixa só os melhores e os mais rápidos e faz a introdução desses espermatozoides, lógico, com meio específico, no interior do útero da mulher, no dia que ela estiver ovulando, facilitando mais o caminhar desses espermatozoides para poder fertilizar aquele óvulo. E o tratamento de fertilização in vitro. Esse tratamento de fertilização in vitro é justamente aqueles casos de homem, falando no fator masculino, lógico. No caso de homem, que realmente tem uma baixíssima quantidade de espermatozoides, abaixo de 5 milhões, esses homens, a gente pode pegar o espermatozoide dele, ele pode ter pouquíssimo espermatozoide. E a gente vai com a técnica que a gente chama de ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. É uma pipeta muito fininha que vai pegar um espermatozoide para fertilizar cada óvulo que tiver da mulher. Isso em laboratório. E com isso, com o advento e com o aparecimento dessa técnica, tudo ficou mais fácil. O fator masculino ele caiu por terra. Então, antes, homens que realmente não tinham dificuldade em fertilizar, hoje em dia há possibilidade sim. E também o que acontece, se ele não tiver, uma pergunta, não tenho espermatozoide. Fiz uma vasectomia, que é muito comum, né? Vasectomia é justamente ligando aquele ducto deferente que vai sair os espermatozoides na hora da ejaculação. Ligou, não tem espermatozoide. O que é que a gente faz? A gente vai através de uma punção do testículo e vai aspirar esse espermatozoide diretamente do testículo e faz o procedimento. Há possibilidade de fazer isso. Isso é muito bom. Ok. Bom, gente, daqui a pouquinho a gente vai continuar. Se você quiser, pode participar aqui pelo telefone 3262-0404, fazer sua pergunta, tirar sua dúvida. Enfim, o nosso tema de hoje é sobre infertilização para homens, tá certo? Tem um vídeo que o senhor quer mostrar pra gente, né? Tem um vídeo. 2 vídeos pra gente ver. O primeiro vídeo é falando sobre justamente essa possibilidade de analisar, acho que está no vídeo aí mostrando, sobre uma punção do testículo. Certo. Quando a gente faz uma punção do epidídimo do testículo, certo, o que é que acontece? A gente vai ver esse espermatozoide assim, ó, junto com várias células, né? E tá misturado, mas que a gente vê, ó, tem um movimentando ali, ó, tem vários espermatozoides, muitos estão parados, mas muitos estão em atividade. Então a bióloga, na realidade, ela vai olhar, fazer uma observação, como ela está fazendo aí, e selecionar aqueles espermatozoides de boa qualidade. Aí, nesse caso, foi uma punção com sucesso que tem poucos movimentando, mas tem muitos espermatozoides. Mas às vezes é muito menos do que isso, mas isso não importa. Isso seria tipo a punção de testículo, é isso? A punção do testículo, do epidídimo, né? A parte que onde está produzindo os espermatozoides. Então, nesse caso, quando a gente faz uma punção do testículo, que é essa imagem aí, a gente vai encontrar isso. São espermatozoides um pouco paradinhos, imóveis, mas que de boa qualidade. Entendi. E a gente pode fazer o procedimento de fertilização in vitro, sim. E com isso ter o sucesso.
No caso de muitos artistas já fizeram isso, hoje aqui em João Pessoa fez isso. No caso do Roberto aqui, foi feito dessa forma, porque ele tinha muito baixa quantidade de espermatozoide. A gente fez justamente essa punção do epidídimo e aqui está o resultado com Gilma. Pois é, né? Grávida Gilma já. tá aí, linda, feliz, gravidíssima. É o primeiro filho? O filho ou filho? É o primeiro. É um menino? É um menino. É um menino? rapaz. Ficou com medo assim de vir mais de um, não? Com certeza. E ainda mais que foi colocado 3, né? Foram Três pra colocados tentar, 3 né? embriões. E segurou um. Ficou Que bênção, né? Graças a Deus. Que maravilha. Agora, Roberto, me diz uma coisa. Você ficou com medo de fazer o tratamento? Rapaz, fazer esse tratamento? Ficou com algum preconceito? E aí, na hora do pega pra capar, como é que foi? Explica pra Preconceito eu gente. não tive não, mas medo eu tive no começo, né? Mas depois que o Dr. Ricardo explicou como é que ia ser o procedimento todinho, eu fiquei mais aliviado. Ficou mais aliviado, né? Demorou muito, doutor? Não, o procedimento Quanto é tempo, um mais ou tratamento menos, de esse fectação in tratamento? vitro, em torno de 15 a 16 dias, que a gente faz no esquema mais curto, só que no caso dele é um dia só para colher esses espermatozoides. Entendeu? Então, num dia só, no final do tratamento de indução da mulher, a gente colhe os espermatozoides. Não dói Como é que nada. é assim? Tem que ficar em Sob repouso? anestesia. Tem que ficar em repouso? A mulher tem que ficar em repouso ou o homem? Como é que é? O homem quando precisa. faz a fertilização in vitro, assim, A gente por está exemplo. estimulando a mulher. Então vamos Certo. lá. A gente está começando a fazer o tratamento e começa com a mulher para poder prepará-la para poder fazer a coleta dos óvulos dela. Então ela tem um período de indução da ovulação. Quando chega no final desse tratamento, que a gente vê que os óvulos estão maduros, que vai se colher esses óvulos, aí o homem, 2, 3 dias antes, ele tem que ter um repousozinho para poder justamente acumular um pouco de espermatozoide para poder ser colhido. Essa coleta, na maioria das vezes, não é através da punção do epidídimo, gente. É através da coleta que o homem faz e entrega-se lá no laboratório. Normalmente, uma Certo. masturbação normal. Só que, no caso, se tiver baixa quantidade de espermatozoide, por isso que acontece a punção do epidídimo, para poder justamente aspirar. Lógico, se tiver uma causa que não seja seja obstrutiva. No caso de uma vasectomia, no caso de homens que têm dificuldade em expelir aqueles espermatozoides, a gente vai e procura no testículo. E aí, com sucesso. Com certeza, hoje em dia, não é impossível. O fator masculino hoje realmente não tem dificuldade em acontecer a gravidez, não. A gente consegue sim. Opa, tá aí. Tem uma ligação. Alô? Alô, Oi, quem fala? bom dia. Bom dia. É a Rani. A Vani? É, Oi, tudo bem? tudo bem, minha querida? E qual é a sua Tudo bem. pergunta? Olha, a pergunta é o seguinte, minha filha casada teve um filho, e esse menino quem toma conta dele sou eu para ela trabalhar. Ele nasceu com autista, 4 anos, doutor, não fala, não fala, não diz nada, tudo é através assim, das pessoas, assim, entendeu? Brinca com eles, não é? Aí ela anotou o telefone do senhor, anotei o telefone, tudo para ela ir aí, para o senhor ver se ela consegue ter outro filho, diz ela que ela pode ter um filho, que pode vir com essa autista de novo, porque é o seguinte, ele já está com 4 anos, ela quer ter outro, mas está com medo de ter, né? Porque esse veio por acaso, assim, ela nem esperava. Sim, mas E ela... eu quero que o senhor, eu vou anotar para ela ser sua paciente agora, para o senhor orientar ela, porque o marido dela é quem tem pouco, eu acho que é ele que tem pouco. Acha que é o marido que tem pouco. Avani, deixa eu te dar uma tranquilidade nesse sentido. Muitas vezes, quando a pessoa faz um procedimento e engravida, pode ter, no caso da tua filha que teve um autismo, esse autismo não é questão que o próximo à gestação vai ser autista Vai também. ser também, né? Isso não tem muita correlação, não. Só que se faz necessário justamente fazer um tratamento e direcionar isso. Hoje em dia, se a pessoa... Autismo não é uma doença genética, é uma doença adquirida e é uma alteração na questão psicológica do bebê quando nasce. Mas o Down, sim. Síndrome de Down, outras alterações, sim. Então, hoje se pode, aqui em João Pessoa, fazer o que a gente chama de diagnóstico genético pré-implantacional ou pré-implantatório. A gente faz uma biópsia do embrião antes de transferir ele para o útero da mulher e aí dá uma segurança melhor para, nessa transferência, de transferir um embrião de boa qualidade, sem alteração genética ou cromossômica. É verdade. Tem mais uma ligação, não é isso, Will? Alô?
Alô? Alô? Oi, quem fala? É Júnior Cunha. Júnior? Cunha. Oi, bom dia, Cunha. Tudo bem? Tudo bem. Qual é a sua pergunta? Eu quero saber, doutor, se, assim, no meu caso, eu tenho um pouco de receio de falar. Assim, eu tenho um testículo só. Eu quero saber se isso prejudica. Na hora. E tem um pênis pequeno. Bom, por ele ter um pênis pequeno e um testículo só. Se isso prejudica. Obrigada, Cunha. No caso, Cunha, Júnior Cunha, né? A gente. O que é que eu posso dizer para você? Um testículo só, o homem tem 2 testículos, lógico. Então, tendo pelo menos um, existe uma produção de espermatozoide por esse testículo. Se você não tivesse nenhum testículo, aí sim, aí a gente teria que lançar a mão, que a gente chama de sêmen de doador, que é buscar um sêmen compatível com ele, né, da mesma semelhança, da mesma característica, buscar em São Paulo, e aí fazia também o procedimento para poder engravidar, unia com o óvulo da mulher dele, e assim faria justamente a união e a gravidez aconteceria. Mas você tem um testículo. Se você tem um testículo, a gente precisa avaliar, você precisa fazer o que a gente chama de espermograma, procurar fazer um espermograma e avaliar a quantidade de espermatozoide. O pênis pequeno, isso não tem alteração nenhuma, né? Isso varia em termos de infertilidade, isso não altera em nada. Tá? É isso aí, gente. Eu tenho uma pergunta para fazer. Eu quero saber o seguinte: um homem que, por exemplo, tem um câncer, né, em qualquer região. Esse homem ele está fazendo um tratamento de quimioterapia, digamos. Influencia no tratamento de fertilização, caso ele queira ser pai? Muita gente acontece isso. Às vezes o paciente descobre que está com leucemia, ou que tem um câncer de próstata, ou um câncer de testículo, e ele vai submeter-se a uma quimioterapia por causa desse câncer. A quimioterapia ela vai destruir justamente a produção desses espermatozoides. O que é que ele faz? Que destrói todas as células, né? Ele vai atrás, procura, vai lá na clínica, e a gente faz o que a gente chama de congelamento dos espermatozoides dele. Mas aí não é um banco de sêmen que eu tenho lá na Biofértil, e sim um congelamento específico para aquele paciente. O que é que ele vai acontecer? Ele congela o sêmen, esse congelamento ele fica ad eterno, fica por toda a vida, se mantendo lá no nitrogênio líquido, e esse congelamento desse sêmen, quando ele terminar o tratamento, ficar bom, e ele quiser ter um filho, é só descongelar aquele sêmen dele que ele deixou armazenado e ele terá o filho dele. Olha aí, bom Entendeu? demais então, viu, gente? Mas olha, tem mais um vídeo aí que eu gostaria que colocasse. Coloca aí mais um vídeo para o doutor explicar pra gente. Pronto, explica pra gente. Esse é um vídeo que justamente, você vê que aí está mais em movimento, né, o espermatozoide. Por quê? Porque aí é justamente na coleta feita sem ser com a punção. Então, a técnica do ICSI, que é justamente essa pipeta muito fininha, mais fina do que o nosso fio de cabelo, que só se vê no microscópio, ela já vem como se fosse uma agulha. Ele escolhe o espermatozoide da bióloga e aspira esse espermatozoide, como você está vendo aí, para dentro dessa pipeta. Cada espermatozoide para cada óvulo. Então, aspirou o espermatozoide, selecionou ele, aspirou para essa pipeta, a gente diminui a chance da fertilização de não acontecer. Pega-se o óvulo, apreende esse óvulo com outra pipetazinha e vai fazer justamente a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, que é justamente injetar o espermatozoide único para cada óvulo. E nesse caso aí, vai ser injetado neste óvulo aí. Então, ela vai posicionar o óvulo e vai ser injetado esse espermatozoide. Lógico, com isso, o homem pode ter baixa quantidade de espermatozoide e não tem problema. Porque com o aparecimento desse ICSI, que é justamente essa técnica, a gente pega-se o espermatozoide que tem. Se ele tem pouco espermatozoide, vai ser pouco espermatozoide selecionado que vai ser colocado. E o sucesso acontece também da mesma forma. Então, segurou o óvulo, vai ser injetado, preste atenção lá que vai ser injetado o espermatozoide. Está lá na ponta da pipeta, ó. Esse furinho que é feito, justamente milhões viriam e entrariam nesse óvulo, um só, e os outros ficavam do lado de fora. Aí, no caso, um espermatozoide selecionado é colocado dentro deste óvulo e a gente espera justamente a fertilização acontecer. Como é que a gente sabe que fertilizou esse óvulo? Com a presença
de 2 núcleos, que a gente chama de pronúcleos. Aí, ó, 2 núcleos, um fertilizado, 2, aí foram caso 3 fertilizados nessa técnica. E aí ele vai se dividindo. No próximo dia, com 24 horas após, vai se dividindo em 2 células, 3, 4, 8 células, até a fase de blastocisto. Essa fase é uma fase que o embrião, esse a gente chama de pré-embrião, ele não tem cérebro, ele não tem olho, não tem nada, mas é uma célula com potencial em se transformar num bebê. E essa célula, já em divisão celular, em franco, é transferida para o útero com sucesso e aí a gente consegue ter a gravidez. É verdade. Deixa eu só te perguntar mais uma coisa rapidinho. Quais são os tipos de exames que são feitos para os homens? São os mesmos que para as mulheres, não? Existem exames são feitos laboratoriais que o homem pode fazer. Esses exames laboratoriais de sangue, em que tem umas dosagens hormonais que é preciso que ele faça para poder justamente saber como é que está a reserva de produção dos espermatozoides do homem, e existe o espermograma. Então, esses 2 exames é necessário que o homem faça para poder a gente saber como está a situação espermática dele. Tá certo? Ok, gente, olha, é o seguinte, tem um vídeo super bacana, né, das futuras mamães, né? As futuras mamães, durante a gestação, sentem, assim, algumas dores, principalmente quando estão ficando aí com um barrigão cada vez maior, né? A gente fica cansado, a gente se sente incômodo, não consegue dormir direito. E na reportagem de hoje, você vai ver aí as dicas, né, de como pode ser aliviada essas dores. Olha só. Para gerar uma vida, o corpo feminino passa por uma grande transformação durante a gestação. Geralmente, por volta do 8º mês, a mulher começa a sentir com maior intensidade dores, que são comuns neste período. E as atividades físicas se tornam uma aliada nesta fase. Essa dor geralmente ela passa a ser uma preocupação quando essa dor ela é acompanhada de sangramento intenso e muitas dores locais. Então aí é necessário que a mamãe procure e entre em contato com o obstetra ou com a ginecologista para tentar estar identificando o que seria esse problema. Algumas grávidas apresentam problemas como edema durante a gestação. Esta fisioterapeuta indica a prática de exercício. A atividade física atualmente está sendo comprovado cientificamente que ela contribui de maneira significativa para a melhora da sintomatologia e principalmente na diminuição do edema, já que o edema ele está relacionado com o acúmulo de sangue, né? Justamente pela mamãe, no caso da mamãe, está durante um longo período em repouso, não está praticando atividade física, então diminui sim. A partir do 4º mês, a gestante pode dar início à prática das atividades. A fisioterapeuta só trabalha a partir da liberação do médico da paciente. O exercício ele deve ser realizado de forma lenta, trabalhando sempre a respiração da paciente e lembrando sempre de manter a coluna dela alinhada com a cabeça e os pés. Então a mamãe aqui, que é Mônica, que está grávida de Alice, está com 9 meses e vai fazer alguns exercícios fisioterápicos. O primeiro exercício que Mônica vai fazer, ela deve manter a postura reta, a cabeça bem alinhada, os joelhos semiflexionados a 90 graus. O primeiro exercício que Mônica vai estar fazendo é para a cabeça. Mônica vai começar a respirar suavemente, puxando o ar pelo nariz e soltando o ar pela boca, fazendo o movimento com a cabeça lateralmente, em torno de 10 a 15 vezes. Em seguida, Mônica vai fazer um outro exercício que as mamães que estão em casa podem fazer também, que a gente chama de exercício para relaxamento dos ombros. Ela vai posicionar os ombros lateralmente e vai fazer movimentos circulares, respirando, puxando o ar pelo nariz e soltando o ar pela boca. O próximo exercício que Mônica vai estar fazendo, a gente chama de exercício funcional para trabalhar o assoalho pélvico, que é a musculatura interna da perna, que muitas vezes tende a ficar com frouxidão ligamentar ou frouxidão da própria musculatura, principalmente após a gestação. Então esse exercício ele previne e trabalha a musculatura. A gente vai estar colocando uma bola. A mamãe que está em casa pode pegar uma bola
vai estar colocando essa bola entre as pernas, apertando a bola. Esse tipo de contração que a gente está fazendo aqui é uma contração isométrica. E a mamãe vai estar associando com uma outra bola, fazendo um movimento funcional que a gente chama como se ela estivesse segurando o próprio bebê dela, trazendo em direção a ela e para cima. Grávida de 9 meses do segundo filho, esta psicóloga falou de como se sentiu depois dos exercícios. Foi uma sensação muito boa de relaxamento, né? Gostei muito da massagem, a respiração também acho que é muito bom, muito tranquilo. Bom, eu acho que a Gilma ainda não passou por isso ainda não, já, Gilma? Não, ainda dorzinha? não. Mas olha, eu tenho certeza que com essa cara de felicidade que ela tá, gente, pode vir dor, como for, ela vai achar tudo ótimo, não, Gilma? Com Fala certeza. pra gente um pouquinho da sua alegria, sua felicidade de estar gerando seu filho. É a maior alegria de minha vida, porque é um sonho que eu esperava pela vida inteira e realmente aconteceu, né? Deus fez acontecer com a ajuda do Dr. Ricardo, tornou realidade e estamos aqui com 4 meses. Pra e é um contar a rapaz... vitória, né? Pra contar a vitória, Com gente. Tá aí. certeza. Que maravilha, viu, Gilma? Olha, boa sorte. Que Deus abençoe essa sua Obrigada. gestação. Seu filho, é filho ou filha? Filho. É um menino. É um Como rapaz. é o nome? Roberto de Souza Roberto, III. olha aí, viu? O Roberto tá vindo com tudo, viu, gente? Então, que Deus abençoe o Roberto, né? O casal. Olha, fiquem cada vez mais unidos, porque o que Deus une, né? Com certeza. Ninguém separa de ninguém, tá? Então, assim, o filho vem para unir mais ainda, né? Fazer com que vocês se unam cada vez mais, né? E por mais difícil que tenha sido, né? Nada é impossível. Nada é impossível para Deus, né? Você viu aí que existe todas as possibilidades. Então, você que está em casa, olha, aí eu não posso ter filho, o outro fica dizendo que é a mulher, aí a mulher diz, não sou eu não, é você. Bora parar de briga e vão lá na Biofest fazer o exame e saber quem é que pode e quem não pode, né? Bom, aí chega na conclusão, é fazer o tratamento e ter o seu filho, porque tudo é possível, tá certo, gente? Então acredite, tenha fé, tá certo? E você com certeza vai conseguir engravidar. E a Biofértil tá aí, o telefone de contato é o 3224-3787. Você pode estar ligando agora, né? Já marcando sua consulta, uma avaliação, você, seu esposo, enfim, tá? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, tá certo? Quero agradecer ao Dr. Ricardo. Eu que agradeço, Muito Marília, obrigada pela sua oportunidade. participação mais uma vez. Tá? É muito importante esse assunto, porque a gente tira as dúvidas das pessoas que estão em casa, né? Porque tem muita gente que não pode ter filho, acha que não pode, às vezes pode. Né? Chega a hora, né? Não, hoje não podemos dizer que é impossível engravidar. Hoje sim é possível, você pode engravidar, né? Então é só procurar ajuda. E eu estou à disposição para poder ajudar todos vocês. Tá certo? Verdade. Roberto, Gilma, obrigada a vocês pela participação aqui. Que Deus abençoe essa gestação, essa união de vocês, viu? Obrigada.